Amém. Êxodo capítulo 3 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pela chama. Então pensou Moisés: que coisa impressionante, por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus e hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para apresentar-me diante de faraó e fazer sair os israelitas das terras do Egito? Assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Esta é a prova de que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus neste mesmo monte. Porém Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel e comunicar, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem qual é o seu nome, que deverei dizer? Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou, e deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Amém, irmão? Podeis sentar. Moisés rodeia a sarça. Era comum, né, irmão? Era comum sarças pegarem fogo, temperatura altíssima, alguns arbustos vão secando e daqui a pouco inflama, mas inflama, queima e apaga. Só que Moisés olhou para aquela, inflamou e ela não se apagava. Ele falou: mas está demorando demais a apagar esse negócio? Eu vou ver isso de perto. Por que não queima? E ele ficou ali olhando, e não queima, não acaba, a sarça não se queima, não se consome. E quando ele se aproxima, o cartão postal de Deus para quem quer dele se aproximar: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é uma terra santa. E tirar a sandália dos pés significa humildade, né? E o Senhor Jesus também disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quem quiser se aproximar de Deus tem que primeiro discernir a si mesmo, se tem humildade no seu coração, se realmente tem, porque se não tem, pode ir buscar, porque sem humildade, irmão, você certamente não será aceito para os projetos de Deus. Quanto mais humilde for um homem, tanto mais Deus pode contar com ele. Quanto mais humilde for um homem, tanto mais Deus pode investir poder na vida deste homem e fazer com que a sua palavra realmente se cumpra. Se o homem dentro do seu coração não tem humildade, ele não consegue se aproximar de Deus, nunca haverá um chamado para a sua vida. Moisés recebe a palavra do Senhor para ir
diante da morte, porque quem poderia chegar diante de Faraó, o homem que domina então todas as terras, e ordenar? Primeiro Deus usa uma palavra, que eu acredito que essa palavra foi até para encorajar Moisés. Olha, vai lá e diz que é para deixar o meu povo sair por 3 dias para me celebrar uma festa no deserto. Moisés deve ter pensado assim, poxa, 3 dias? Não é um impacto tão violento, né? Então vamos lá. Quando estivesse lá nos tais 3 dias, embora já sabia que Faraó não ia permitir, aí Deus diria assim, agora Moisés, pega o povo e segue o caminho tal. Mas aquilo foi algo para animar Moisés. Quando Faraó não atende os 3 dias, Moisés vê a opressão que Faraó dobra sobre o povo, vai questionar a Deus, e ele começa a receber as direções das pragas, que pelo que entendemos, essas pragas não foram especificadas a Moisés quando Deus se manifesta para ele na sarça. Deus não especifica o que vai fazer no Egito, diz apenas que vai operar maravilhas e que com mão forte vai libertar o seu povo de lá. Mas não especifica, eu vou mandar o gafanhoto, eu vou mandar as rãs, eu vou transformar a água em sangue, eu vou mandar piolho. Deus não especifica isso. Então Moisés vai de uma maneira que ele só vai entender todo o projeto de Deus em meio à sua caminhada ministerial. E é por isso, irmão, que um obreiro de Deus, ele tem que estar constantemente aos pés do Senhor. E não ser um ignorante espiritual que diz assim, eu recebi algo de Deus, eu vou andar nisso daqui a minha vida inteira. Não, nós já vemos que Israel fez isso e se deu mal. Israel recebeu a lei de Moisés e acharam que deveriam andar nela a vida inteira. Quando Deus mudou a dispensação e transformou do Antigo Testamento para o Novo Testamento, Israel não aceitou. Nós não podemos incorrer nesta ignorância. Se nós queremos ter uma caminhada espiritual, uma caminhada ministerial vencedora, todos os dias eu tenho que entender que eu posso receber de Deus uma ordem diferente. Então eu tenho que todos os dias estar nos pés do meu Senhor. Porque um dia ele pode apenas me mandar dizer, olha, deixa o povo sair para celebrar 3 dias de festa. No outro, ele pode dizer assim, olha, se escondam, porque vem a saraiva, vai cair aí do céu, e quem estiver no meio do campo vai morrer. E no outro, ele pode dizer assim, olha, mate o cordeiro, unja com sangue os umbrais das portas, porque essa noite o pranto vai ser inigualável. Então, eu tenho que estar atento às ordens de Deus. Evangélico de verdade no projeto de Deus não pode ser ignorante, como se olhasse para Deus como quem olha para uma imagem de escultura dos deuses católicos. Ele é aquilo e acabou a história. Ele nunca fala contigo, é você que fala com ele. São assim os deuses católicos, né? Eles não falam com você. Eles não falam com os católicos. Eles criam os seus rituais para o que vão fazer para aquele Deus de pau e de pedra. O nosso Deus é o contrário. É Ele quem determina o que nós vamos fazer para Ele. Pelo que já temos falado aqui, nós não servimos a Deus de acordo com o que nós queremos. Nós servimos a Deus de acordo com o que Ele quer. Não somos nós que dizemos, Deus, eu vou fazer isso para ti. Não, é Deus quem diz, faça isto para mim. Eu sou servo, como que um servo vai criar planos e ideais de servir e agradar ao seu Senhor? Se eu sou um senhor, entre aspas, um exemplo, se eu sou um senhor, eu não vou querer que nenhum servo faça nada para me agradar. Porque sou eu que idealizo tudo. Então, eu vou determinar o que deva ser feito. Só vai me agradar aquilo que for feito de acordo com o que eu quero, com o que eu gosto.
servos que fazem coisas para seus senhores sem a ordem, e no nosso caso aqui é nós e Deus, estão perdendo seu tempo. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens e Deus não entra em projetos humanos. A Bíblia é muito clara, os meus caminhos são mais altos, os meus pensamentos muito mais. E ainda existem pessoas que têm a tolice, como eu ouvia nos tempos das igrejas tradicionais. Eu vou fazer e Deus vai abençoar, porque eu estou fazendo para Deus. Não, eu só faço para Deus aquilo que Ele, que é vivo e fala, me ordena a fazer. Se Ele não se manifestou, se com a boca dele Ele não falou, eu não posso fazer nada. Coração sincero não é o bastante para obedecer a Deus. Coração sincero ouve Deus e aí obedece a Deus. Moisés tem que sair para encontrar o seu povo lá no Egito. Mas Moisés já diz logo, esse povo não vai me ouvir. Eu vou chegar lá, eles vão perguntar o nome, eles vão fazer um monte de questionamentos. Moisés, vai lá e diga, o eu sou te enviou. E Moisés parte, depois dos sinais, fica impactado, fica atônito, e lá vai Moisés para o Egito. Quando Moisés chega no Egito, o que é que ele encontra? Um povo sofrido, um povo que está sendo regido debaixo do chicote. Moisés encontra um povo escravo. E ele estava certo, o povo estava tão acostumado à escravidão, que quando ele diz, olha, Deus me apareceu e ele pratica até os sinais, muita gente não creu. Por que não creram? Porque estavam acostumados com a magia negra do Egito. Então, quando viram os sinais de Deus através de Moisés, disseram, não, quem é esse Moisés? Nós não conhecemos esse cara. Quando Moisés retorna no Egito, quanto tempo tinha passado? 40 anos, então aquela geração ali, será? Os mais velhos conheciam Moisés, mas a maioria já não conhecia. 40 anos se passaram. Quem é esse Moisés aí para a gente crer? Esses sinais aí, uns creram e outros não, porque os membros da magia negra no Egito já faziam aquilo. E você sabe qual é o símbolo do Egito? É a serpente. A serpente é símbolo do Egito. Por isso Deus diz, Moisés, o que tem na tua mão? Joga no chão, transformou em cobra. Agora, Moisés, pega de novo. Moisés, o Egito está no teu domínio. O Egito está nas tuas mãos. Eu estou entregando o Egito nas tuas mãos. Moisés não entendeu isso. Mas eu entendo isso. E assim diz o Senhor Deus para mim, o mundo está nas tuas mãos. A espada de Jeová está comigo e contigo, irmão. Somos nós que sacamos dela e cravamos. Ou nós podemos simplesmente guardá-la na bainha até que ela enferruje, grude e nunca mais saia. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Esse ministério não veio para ser pacifista. Esse ministério veio para decapitar a serpente. Nós não viemos para concordar com nenhuma ideologia. Nós viemos para viver e morrer por uma ideologia chamada Evangelho de Jesus Cristo. E quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Lá fora, se você não observou, está escrito, ensinando a morrer por Cristo. E é isso que eu faço com os meus filhos, eu os ensino a morrer por Cristo. Se um dia eu estiver lá na glória e vier a notícia, teus filhos foram decapitados, eu direi verdadeiramente, só o Senhor é Deus. Agora a minha alegria está completa. É isso que você pensa? Qual o seu motivo? O que te traz à igreja? Ou deixe-me perguntar, que viestes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Alguém ricamente vestido? O ouro e prata dessa terra não se compara com aquilo que Jeová colocou dentro da minha alma. Eu sou hoje, meu irmão, uma pessoa que dá curso ao planeta. Hoje eu estou influenciando a África, estou influenciando a Europa, estou influenciando os Estados Unidos.
Sabe por quê? Porque o Deus vivo reuniu-nos para este projeto, para este propósito. E quem quiser fazer parte dele, faz. Moisés vai ao Egito, manifesta os sinais, mas o povo achou que seria moleza. Ele é o libertador, ele vai falar com o faraó, então vai lá falar com o faraó. Olha, deixa sair o meu povo, 3 dias de festa. O quê? Esse povo está muito ocioso. Aumenta a carga deles. Quando o povo começa a sentir o chicote, sentir a pressão, sentir as dores, Moisés não é libertador nenhum, não. Que libertador é esse? O camarada chega aí do nada e olha o resultado. Piorou a nossa situação. Tem gente que pensa que libertação é moleza. Tem gente que pensa que ser liberto, meu irmão, é como beber um copo d'água. Ser liberto, meu irmão, é preço de sangue. Ser liberto é preço de vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertação é uma palavra muito pesada. Libertação é quando você olha para um escravo preso no tronco, acorrentado com grilhões nas mãos e nos pés. Aquele camarada nunca vai sair daquele tronco se não houver uma libertação. E tem mais, ele mesmo nunca conseguirá se libertar. Era assim que estava o povo de Israel, rodeado pelo maior exército que o mundo estava conhecendo, o exército egípcio, chamado Mizraim. Era o grande Egito. Imagina, Rio de Janeiro seria o Egito, só que o Egito não dominava só sobre o Rio de Janeiro, ele dominava sobre toda a região sudeste, Minas, Espírito Santo e São Paulo junto. O Egito era uma potência incalculável, uma coisa assombrosa. Aquele povo, por mais que eles fossem, como diz a Bíblia, 65 mil, né? 650 mil. 600 mil. Mesmo que todos eles se reunissem para tentar forçar a sua saída, eles iam conseguir apenas muitas valas para os seus corpos serem jogados. Muita gente não entende isso. Muita gente não entende. E tem mais, meu irmão, aquilo ali é uma escravidão que tem a ver, porque nada acontece sem que primeiro suceda no mundo espiritual. Aquilo tem a ver com o espiritual, obviamente. E muita gente não entende a sua libertação. Muita gente não entende por que hoje já não congrega mais nas igrejas governadas por mulheres. Sentiu o peso sair de sobre si, experimentou a libertação. Muita gente não entende mais hoje por que não cultua o sal, nem a rosa, nem um pedaço de pau, nem os corredores da Universal, dessa praga, desse templo de Satanás chamado Igreja Universal do Reino de Deus, ou Mundial, ou Internacional da Graça. Templo de Satanás, com todas as letras. E o Deus de lá é muito fraco, que até hoje ele não ousou aparecer na minha frente. Eu, como simples homem, servo do Deus vivo, o Deus da Universal não ousou aparecer na minha frente. Senão eu cuspo na cara dele, eu arranco a cabeça dele. Para você entender que lá não tem Deus, porque alguns ainda não compreenderam. Só reconheço um Deus, meu irmão, o da Bíblia. Não reconheço o Deus de sal, nem de rosa, nem de pedra. Eu só conheço o Deus daquele cujas palavras é espírito e vida. Esse é o Deus que nós conhecemos. E com esta palavra, pessoas estão sendo libertas no mundo inteiro. E muita gente não entende o peso, a glória do que é a sua própria libertação. Como o povo de Israel não entendeu, Moisés aparece. Quando Moisés realmente, Deus manda as pragas e Moisés diz, vamos embora. E sai com aquela massa popular, aquele povo todo acompanhando Moisés. Logo mais na frente, o povo está falando de Moisés, criticando Moisés, questionando as ordens que Moisés tem. Sabe o que acontece isso? Muita gente não entende, meu irmão, inclusive, por que Deus o tira de um lugar e o leva para o outro. Muita gente não entende por que Deus o trouxe aqui na geração Jesus Cristo. Uma igreja rara e inigualável, aonde lá fora, para o mundo inteiro, vê está escrito Bíblia assim, Constituição não.
Nos nossos carros está escrito: não sou maçom. Você acha que um homem comum tem essa ousadia? Você é louco pensar que um homem comum faça isso? Pois se as pessoas leem nos nossos carros e elas estremecem, seus joelhos batem um no outro só por ler no nosso carro. Você acha que uma igreja, qualquer igreja tem uma placa dessa? Um centro de seleção e justiça? Você acha que qualquer igreja coloca aquilo lá: o Senhor é o nosso Deus, é nosso Rei, é nosso legislador, e é Ele quem nos salvará? Não é qualquer igreja que faz isso, meu irmão. Não é qualquer homem que recebe essas coisas. Muita gente tem chegado neste lugar e não tem entendido o valor da sua própria libertação. Ainda chegam aqui, ainda querem criticar. Criticar o quê, meu irmão? Só se pode criticar aquilo que você recebeu a autoridade de Deus na intimidade para criticar. Muitos não aprenderam nem sequer a botar a cara no pó. Muitos não aprenderam nem a discernir o som da voz de Deus e quer criticar o incriticável. Mas não se preocupe, haverá sempre um espaço num cemitério. Sempre haverá um espaço no cemitério, e inclusive no inferno. Sempre haverá um espaço. Moisés chega e começa a falar com aquele povo, meu irmão. E por que Moisés é escolhido? Era o mais bonito? Não. Era o mais forte? Não. Nasceu líder. Moisés nasceu líder? Muita gente pode pensar: Moisés nasceu um líder. Meu irmão, acredita no que eu vou te dizer. Muitos de nós nascemos líderes. Mas entre nascer para ser um líder dentro de um projeto de Deus e alcançar isso, existe um abismo muito grande. Senão Deus estaria predestinando. Quando Deus chamou Davi ao ministério, Deus não disse: Samuel, vai lá ungir Davi. Pronto, Davi, agora tu vai ser rei. Não, Davi passou décadas fugindo no meio do deserto, aprendendo. Davi, quando vai e diz que encarou o leão e o urso, ele diz assim: olha, eu matei um leão, eu matei um urso, eu também vou matar esse incircunciso filisteu. Foi isso? Não, não foi isso. Um líder é aquele que consegue perceber os passos de Deus. O Senhor Deus me livrou das garras do leão. O Senhor Deus me livrou das garras do urso. Ele também vai fazer a mesma coisa com esse incircunciso filisteu. O Senhor hoje me dará ele nas mãos. Eu vou arrancar a sua cabeça e vou distribuir para as aves do arraial de Israel. E toda a terra vai saber que há Deus em Israel. Um líder, meu irmão, é aquele que consegue entender o que está no coração de Deus. Mas pastor, como que é isso? É muito simples, porque o que está no coração de Deus, ele revela a toda a humanidade. Olha o seu livro aí. O livro mais duplicado no mundo se chama Bíblia. Só que as pessoas leem isso aqui, mas não crescem. Quando diz lá a parábola que o Senhor Deus repartiu a cada um segundo a sua própria capacidade, todos nós somos igualmente capazes. Mas depois do tratado de Deus, é que Deus vem de perto olhar quem foi remodelado, quem se enquadrou de acordo com o que Ele quer, quem passou a enxergar o mundo como Ele enxerga, a igreja como Ele enxerga, o próximo como Ele enxerga. Aí Deus vem de perto, vê quem aceitou o tratado da fornalha, da cova, do vale da sombra e da morte, quem realmente conseguiu pegar a capa do orgulho, jogar no lixo e comprar da humildade. Deus reparte a cada um segundo a sua própria capacidade, mas nós não nascemos com essa capacidade. É Ele que traz para todos nós as roupas e nós é que vamos decidir qual vamos vestir ou não. Quando Ele traz, temos que vestir todas elas. Moisés, meu irmão, não é um líder simplesmente porque nasceu líder. Onde está o livre-arbítrio dele? Ele estava predestinado?
Não, não estava de forma alguma. Ele só foi ao Egito quando ele decidiu ir. Deus instou com ele, Deus se ir até com ele, mas se ele diz não vou, ele é livre. Nem que Deus o matasse ali, nem que Deus fizesse como Jonas, que ficou no ventre do peixe e lá morresse, mas ele é livre. Então você entenda, o chamado de Deus é para todos nós. Mas o que cada um de nós vai alcançar disso, irmão, eis a diferença, né? Então, o povo está cativo no Egito, milhares de pessoas, mas sem a mínima condição de serem libertos. Dá para você entender a diferença? Aquele povo só foi liberto quando viu diante deles um líder. Gideão, lá no livro dos Juízes, é um homem que Deus fala com ele está lá debaixo da sua árvore, do seu carvalho, o anjo do Senhor se aparece para ele, Gideão, tu lidera o meu povo que você vai combater contra os midianitas e vai derrubá-los como se fossem um só homem. Quando Gideão se levanta, quem ele convoca? Ele convoca o povo que estava cativo. Ora, o povo já estava lá, as armas que o povo usou já estavam lá, o grupamento que tinha para se formar já estava lá, estava tudo lá. O que faltava? O líder. O que faltava? O líder. Sabe por que Deus te trouxe aqui, irmão? Porque tem líder. Sabe que se você pensar que pode viver a sua vida sem liderança, Deus diria assim para você, então para que você veio para cá? Pode voltar para o teu lugar. O que faz diferença, irmão, nas nossas vidas é liderança. Nós, eu e você, éramos como ovelha que não tem pastor, andávamos desgarrados, na sexta-feira batia a cabeça para o tranca-rua e para a pombagira, no domingo ia lá pegar uma hóstia católica da mão dos padres homossexuais. Essa era a nossa vida, até que se levantou diante de nós a liderança da cruz de Jesus Cristo. Hoje nós não somos mais ovelhas desgarradas que não tem pastor. A diferença é Jesus Cristo, o nosso líder. Jesus Cristo que levantou Pedro, que levantou Paulo, e esses homens vieram sendo sublíderes na sua seara, e hoje a história continua a mesma, e vai ser assim até o fim. Sempre haverá uma liderança de Deus para cumprir os seus desígnios sobre a terra. Se não houver liderança, o povo é escravo. Olha aí. Esses que não querem ouvir a voz da restauração, esses que ignoram a verdade, eles sempre serão escravos, vão estar sempre dando o seu tudo no altar de Satanás, nas fogueiras santas do inferno. Vão sempre entregar o seu tudo lá e vão realmente dar o tudo e ficar sem nada. Já teve pessoas ligando para cá, pastor, eu estou precisando de uma caixa de leite que o meu vizinho dá para me matar a fome das minhas 2 crianças. Até meu marido foi embora porque não aguentou mais me ver vender tudo de dentro de casa e dar para a Igreja Universal. Até meu marido foi embora. E hoje eu estou dormindo com as minhas filhas em cima de um papelão dentro da minha sala. Pastor, o que é que eu faço? Vai para a palavra, vai conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem que ser liberto para dizer, o Jesus da Universal, eu cuspo na cara dele. Da Mundial também e da Internacional da Graça, pode juntar os 3 de lá. Com da Católica, com do Espiritismo. Tem que ter libertação. Libertação é uma questão de entendimento profundo. Só alguém liberto pode guiar um povo à libertação. Moisés vai para o Egito. E aquele povo não é capaz de entender que todos os milhares deles, ninguém nunca sequer ousou se aproximar da porta do palácio de Faraó.
sequer. Tem pessoas que não são capazes de compreender a sua libertação. E por não compreenderem isso, meu irmão, sabe o que acontece? Vivem por aí vegetando espiritualmente. Vivem sem alcançar nada. Jesus Cristo nos chamou, irmão, para fazer uma grande diferença. Ele quer passar em revista a sua tropa e levantar os seus soldados, levantar os seus líderes e os seus liderados. Ele quer fazer diferença nessa terra dos mortais. A questão é que muita gente não compreende o valor da sua libertação. Eu não estou naquela igreja da rosa, do sal e dos objetos de idolatria. Tá, você não está lá, mas também não está em canto algum, porque você não está fazendo nada. Você não está valorizando a tua libertação. Muita gente já disse para mim: pastor, eu saí do espiritismo, porque eu ouvi a sua mensagem. Eu falo assim: não adianta nada. Como, pastor? Não adianta você dizer que abandonou o diabo e não se apaixonou por Jesus Cristo. Besteira sair de um terreiro de macumba. Besteira sair das missas católicas. Besteira sair da Universal, da Mundial, da Internacional. Besteira sair da Pentecostal, Deus é Amor. Besteira sair das assembleias que estão mergulhadas na política e na maçonaria. Besteira largar o diabo. O importante não é largar o diabo. O importante é se apaixonar por Jesus Cristo. O que faz diferença não é largar o diabo. O que faz diferença é amar a Deus sobre todas as coisas. A diferença é essa. E muita gente não entendeu a sua libertação. Quando tocava o sino católico, que agora não tem mais, lá ia eu, trocava a minha roupa, subia essa rua aqui, e lá ia pegar um raminho, e lá ia pegar água benta, e lá ia ficar que nem um palhaço na frente de um padre homossexual e pedófilo, falando um monte de besteira. Eu era um escravo. Mas um dia Jesus Cristo levantou ministérios a esse derredor, e hoje eu sou livre. E você valoriza a sua libertação? No começo da minha caminhada, meu irmão, eu já dizia para Deus: Deus, usa a minha vida, ou eu morrerei. Chegou um ponto que eu dizia para Deus: Deus, ou tu me usa, ou tu me mata. Mas eu não aceito viver se não for para te servir. Não aceito, isso é o que eu digo hoje, aqui agora. Se um dia Deus disser assim para mim: olha, encerrei teu ministério, tu pisou na bola, já era. Irmão, eu me tranco num quarto até morrer de fome e de sede. Não aceito viver no mundo se não for para servir Jesus Cristo. Eu não aceito, eu me recuso. O povo de Israel não reconheceu a liderança de Moisés. Quanta intriga, quanta murmuração. Chega um ponto que aquele povo está a tal ponto que diz assim: Deus fala para Moisés: Moisés, sai do meio desse povo, que eu vou passar no meio, eu vou destruir todo mundo, Moisés, eu vou acabar com todo mundo, desde o ancião até a criança que mama, eu vou acabar com todo mundo, Moisés, e de você eu farei uma nova nação. É muita ira, irmão. E Deus falou que ia destruir quem? Todos. E tem mais. Quando Deus disse assim: Moisés, eu vou destruir todos, Josué estava no meio. Nem ele estava em condições de escapar. É muita ira de Deus, meu irmão, contra um povo que o tempo todo: Moisés, estamos com fome. Moisés, estamos com sede. Moisés, olha os egípcios, tu nos trouxeste do Egito para morrer nesse deserto à espada, por que não nos deixaste? Quando Moisés está lá no monte recebendo direção de Deus, o povo está construindo um bezerro de ouro. Arão, o profeta de Moisés, ajudou a construir, porque teve medo de o povo o matar. Você entende, irmão? Você tem que valorizar as coisas. Valorizar, apostar tua vida, manter viva, acesa a chama do Espírito dentro de você. Se você não mantiver viva, acesa essa chama, meu irmão, certamente amanhã você vai ser mais um. E esse ministério não é para fazer mais um e mais outro. Esse ministério é para fazer aqueles que vão fazer diferença.
mulheres cheias do Espírito Santo, que quando vão abrir a boca, homens vão ficar babando. Como essa mulher fala desse jeito? Ela fala desse jeito porque ela pertenceu à geração de Jesus Cristo. Crianças aqui vão invejar pastores. Crianças com 15 anos vão abrir os seus lábios. Deus vai falar pelos lábios. Porque nós não fomos chamados para ser apenas um segmento. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Você já me viu me associando com algum pastor? A tal da Rádio Melodia, eu estive lá naquela Rádio Melodia. Participei de um debate. No dia seguinte, eles me ligaram desesperados para eu não pisar mais na rádio, porque eu sou diferente. Por favor, não pisa mais na rádio. O homem, o organizador falou: rapaz, eu não sabia que você falava dessa maneira. Eu vou manter você nesse debate. No dia seguinte, o homem: por favor, não pisa mais na rádio. O dono da rádio, Francisco Silva, né, que apoiou o tal do... Lembra? Afinal de contas, o nosso povo merece respeito. Eduardo, esse que é presidente da Câmara. Eduardo Cunha. Francisco Silva apoiou esse homem, botou esse homem na política. Francisco Silva ligou para o organizador da rádio e mandou dizer para mim, desesperadamente: não pisa mais na rádio. Quem foi que disse que eu quero pisar naquele lixo? Eu só fui lá porque Deus me mandou ir lá, mas eu ia contrariado. Desde quando um homem de dignidade quer sentar no meio de prostitutas e ladrões? Desde quando eu quero aquilo? Hoje a minha voz ecoa nos 4 cantos do mundo. O telefone daquela rádio nunca soou tanto quanto naquele dia que eu lá estive. O líder lá, o organizador, chegou perto de mim e falou assim: rapaz, você incendiou essa rádio. Eu nunca vi esse telefone tocar tanto quanto o tempo que você esteve aqui. Todo mundo quer saber quem é você. Todo mundo quer saber do seminário da sua igreja. Que eu falei: nós temos um seminário de graça. O quê? Seminário de graça? No meio dessa corrupção e dessa apostasia? Eu te digo uma coisa, meu irmão. Não fui chamado para desfilar diante de ninguém de roupas bonitas. Mas fui chamado para que, quando abrir a minha boca, todo mundo olhe e pergunte: quem é você e de onde você vem? Eu não sou igual a ninguém. E aqui nesse ministério, nós não faremos cópia do que está aí fora. Não faremos cópia do que está aí fora. Você aqui vai ser ensinado o que é uma maçonaria, para nunca se misturar com aquele lixo. E você vai ser ensinado no que se transformaram os batistas com seu evangelho social e as Assembleias de Deus com seu evangelho político. Você é ensinado sobre isso. Se um dia você pisar lá, é porque você quer a morte. Eu não sou assembleiano e não me associo com eles. Deus tem levantado lideranças para fazer a diferença, meu irmão. Mas você precisa entender que Ele não levantou você ainda, Ele levantou a mim. O projeto dele contigo existe, mas você tem que aprender o que é restauração. Eu aprendi com Ele, mas você tem que aprender comigo. Sozinho você não aprende. Por isso tem que ir para o site, tem que ouvir os seminários, tem que ouvir as mensagens, tem que ouvir a pregação. Vir nos cultos 2 vezes por semana é muito pouco. Eu não fui levantado por Deus, meu irmão, porque eu frequentava todos os cultos da igreja. Eu fui levantado por Deus porque depois dos cultos da igreja, eu tinha o meu culto nos pés do meu Senhor dentro do meu quarto. Eu não fui levantado por Deus porque levava uma Bíblia para ler na igreja, um capítulo que o pastor lia. Eu fui levantado por Deus porque eu li a minha Bíblia toda lá na intimidade do meu quarto. Tem muita gente querendo ser muito, mas não entende que não está sendo nada. Se você não tem tempo para a Bíblia, meu irmão, deixa o banco vazio, vai procurar o que fazer, deixa outra pessoa sentar aí.
Nunca diga para Deus, não tenho tempo. Isso é uma ofensa. E ele vai dizer assim, eu tive tempo de te dar a vida, eu tive tempo de te livrar dos vírus, eu tive tempo de quando você na tua infância ia morrer, eu tive tempo de te dar milhões de livramentos, eu tive tempo de trabalhar pela tua vida e te levar ao centro da minha vontade. Agora tu cospe na minha cara dizendo que não tem tempo para mim. Olha para os judeus. E se não quer olhar para o passado, pode olhar para os judeus do futuro. Porque o que vem aí sobre os judeus é 1000 vezes pior do que o Holocausto com Hitler. 1000 vezes pior. Com os judeus aconteceu muita coisa escondida. Não tinha tanta tecnologia. Agora a humanidade vai chorar dentro da sua casa quando vê os soldados das nações gentílicas levantar crianças recém-nascidas judaicas e esquartejá-las diante das câmeras, rangendo o dente com a possessão do diabo. O mundo, não é só os judeus que vão sofrer, não. O mundo vai sofrer e chorar lágrimas de sangue por ver o que vai acontecer com crianças que serão levantadas na ponta da baioneta pela garganta. Sabe por quê? Porque ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. E você já encontrou Jesus? O que você tem feito com ele? Ele tem posto pão na tua mesa? É só isso que você quer de Jesus? Que ele seja o teu garçom, o teu escravo? Ele te deu uma casa, é só isso que você quer dele? Que ele seja o teu construtor? Quando você vai transformá-lo no teu Senhor e aprender a ouvir a sua voz? Irmão, liderança e direção são coisas que andam juntas. Um ministério de Deus na terra é uma direção para toda a humanidade. Mas muitos são chamados e poucos escolhidos. Então você tem que atentar para essa realidade. Se existe um ministério na terra, se você está aqui, é porque você acredita que Deus esteja nesse ministério. Senão o que você veio fazer aqui? Eu não bati na tua porta. Eu não te fiz nenhuma promessa. Nem o teu nome está no hall de membros. Não temos nem contribuição dos dízimos para destacar o teu nome para que eu veja que você é um grande ofertante. Se você veio até aqui, é porque o Deus que você diz cultuar, Criador dos céus e da terra, te trouxe até aqui. Não fui eu. Eu não fui chamar ninguém na casa de ninguém. Não peguei ninguém no meio da rua. Se Deus te trouxe para cá, meu irmão, é porque Ele quer te dar uma direção. E nós precisamos seguir essa direção. Essa direção é que vai fazer diferença com a nossa vida nessa terra. Vai lá ouvir o seminário, vai ouvir as pregações. Tem celular moderno? Coloca aquilo tudo para dentro do seu celular. Está no ônibus? Põe para tocar. Está no carro? Põe para tocar. Está andando no meio da rua? Põe para tocar. Encha-te da palavra, porque a palavra é espírito e vida. Tem que ser cheio da palavra, meu irmão, para reconhecer as coisas de Deus. Quando Deus me ensinou certas coisas na palavra, meu irmão, é que fez de mim o que eu sou hoje. E não interessa como o mundo me veja, se como miserável ou desgraçado. Eu, diante de Deus, me considero algo bem diferente disso. E o que vale para mim é o que eu me considero, não o que o mundo me considera. Deus age nesta terra através de lideranças, irmão. Moisés, estamos com sede. Vocês estão com sede? E até para beber água vocês precisam de mim? Você entende, meu irmão? Milhares de pessoas. Estamos com sede, mas caramba, uma multidão para beber água precisa de um homem. Acredita, irmão, uma multidão para beber água
precisa de um homem. Moisés, queremos carne. Vocês querem carne? Tá bom. Hoje à tarde, vocês vão comer carne. Que isso, Moisés? Você está brincando com a gente? Não. Deus falou que vocês vão comer carne e vão comer tanta até sair pelo nariz. E se Moisés não dissesse isso, será que a carne viria do mesmo jeito? Eis o questionamento. Muitos já desejaram tantas coisas e não viram acontecer. Para exemplificar isso, Ana estava orando, olha, anos e anos, a mãe de Samuel. Orando o tempo todo, se lamentando, querendo um filho. Mas teve um dia que o sacerdote Eli olhou para ela e falou: mulher, tu está embriagada? Não, meu senhor, não estou embriagada, não. Eu estou clamando a Deus pela aflição da minha alma. Então vai, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Algo entrou naquela mulher, a sua tristeza saiu, seu semblante se tornou alegre, e ela foi lá e comeu. Seu marido olhou para ela: essa mulher nem comia de tanta tristeza, ela comeu e desceu daquele culto feliz. E no ano seguinte, ela já tinha o seu filho nos braços. Por causa das suas orações? Ou por causa da palavra de um sacerdote que disse: vai, e o Deus de Israel te conceda a tua petição? Até para ter um filho, meu irmão, é necessário que haja uma palavra que tenha a direção do Deus vivo. E Deus fala na terra através dos seus sacerdotes. Não que ele não tenha outros subsacerdotes chamados profetas, obreiros e dirigentes e o nome que quiser dar, porque nesta manhã, nesta terra, tem porta-vozes de Deus. E é isso mesmo que você tem sentido aqui, é porque Deus está tratando na tua vida. Mas entenda o caminho e os projetos de Deus. Não passe o burro na frente dos carros. Como se diz o ditado, não passe o carro na frente dos bois. Não confunda as coisas. Deus vai te sacar na hora certa, mas esteja preparado. Não deixa que Deus fique te esperando no caminho, fique você esperando Deus no caminho. Muitos aqui estão como cego de Jericó, mas estão na estrada correta. É aí que ele vai passar. É aí que ele vai passar, meu irmão. E eu te digo uma coisa: Deus está precisando de lideranças e não apenas de membros de igreja. Liderança é que faz a diferença nessa terra, não uma multidão. Teve aí um movimento no centro da cidade, porque aumentaram a passagem em 20 centavos, houve um reboliço. E muita gente me perguntou: pastor, o que você acha disso? Eu falei: não vai dar em nada. Mas é uma multidão no país inteiro. Eu falei: não vai dar em nada. Por quê? Porque não tem líder. Multidão se reunindo não dá em nada. Tem que ter líder, tem que ter uma cabeça, opinião central. E no nosso caso, aquela cabeça que Deus levantar para tal. A igreja, meu irmão, é uma organização que tem uma liderança. Entenda isso, viva isso, se você seguir a direção que Deus tem dado. Ora, se eu tenho prosperado, por que você não vai prosperar? E eu tenho prosperado não é por causa de carro, nem de casa, não é disso não. Eu tenho prosperado na paz e na convicção em que dia a dia vem as doenças, vem as enfermidades, vem o câncer arrasando milhões e eu continuo de pé. Desafio o mundo como nunca, prego contra traficante, contra maçom, eu estou prosperando. Delegados se levantam contra nós, promotores, juízes, e eu vou prosperando. Prosperidade para Deus não é dinheiro, não. A maior prosperidade de um ser humano é quando ele aprende a discernir o som da voz de Deus. Esta é a maior prosperidade. Discernir o som da voz de Deus é a maior glória que um ser humano pode alcançar.
Deus não quer apenas membros de igreja, meu irmão. Deus quer líderes. E eu clamo, Deus levanta um líder na África. Levanta um líder, Senhor, um que seja no Japão. Levanta um líder na Espanha. Basta levantar um líder no continente europeu, um líder, e ele incendeia todas as nações e acaba com o euro. E eu digo, Deus, se lá não tem, suscita aqui e leva para lá, ou suscita de qualquer canto, mas eu sei que não adianta termos membros espalhados no mundo inteiro, nós precisamos de líderes. Líder não é aquele que quer viver da obra, líder é aquele que quer morrer pela obra. Quem pensa em viver da obra é mercenário. Quem pensa em dar a vida pela obra, esse é líder. Então, meu irmão, tudo tem seu preço. E você tem que aceitar o tratado de Deus, a tortura de Deus, mas Ele não nos deixa ser provados, além do que podemos resistir. Qual o seu projeto de Deus? Com Deus. Muita gente está dentro da igreja, sabe por quê? Eu comentava isso esses dias, não sei em qual ocasião. Eu comentava e dizia assim, muita gente está entrando nas igrejas hoje, porque tem medo de perder o que tem. Muita gente hoje está dentro das igrejas, não se desvia, porque tem medo de perder o que tem. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu não vim para a igreja com medo de perder nada. Primeiro que quando eu vim para a igreja eu não tinha nada. Eu não vim para a igreja com medo de perder nada. Eu vim para a igreja para conquistar. Conquistar o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano. Eu não vim para a igreja por causa de bens materiais. Hoje nada me falta, 15 anos de ministério, nada me falta. Mas eu não conquistei as coisas, ou melhor, Deus não me deu as coisas por causa do ministério, porque até o ministério Ele me deu por causa das minhas convicções. Você quer hoje uma libertação na sua mente? O desejo de Deus é levantar líderes. E o projeto desta obra é que líderes sejam levantados. O Espírito Santo pode passar nesta hora, na sua mente, e te mostrar quais são os teus reais objetivos. Muita gente pensa que está fazendo a obra, que quer alcançar algo para Deus, quando na verdade quer alcançar algo para si mesmo. O Espírito de Deus pode ministrar nessa hora? Fecha seus olhos nessa hora para Deus falar contigo. Deixa Ele passar na sua mente. Deixa Ele mostrar quais são os teus objetivos. Deixa Ele falar daquilo que realmente você quer. Quais são os teus temores ou qual é a tua fé. Deixa Ele ministrar no profundo. E se Ele nessa manhã te mostrar que na verdade você está dentro da igreja não para ser um conquistador das coisas espirituais, mas apenas das coisas naturais, permita para Ele que Ele transforme o teu cativeiro em libertação. Tem gente que está dentro do ministério por causa dos bens da terra, isso já era, é coisa do passado. Deus não tem mais tijolos para dar para ninguém, nem saco de cimento. Deus tem dons e talentos, ousadia e intrepidez. Deus quer te levar diante dos povos e dizer, olha para nós. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho uma casa, mas eu reclino a cabeça nos pés do Altíssimo. O que eu tenho eu também te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta dessa lama, levanta da cegueira.
Levanta da tua podridão, desse caráter defraudado. Líderes é o objetivo de Deus com esse ministério. O grito da meia-noite vai precisar de uma gama de líderes espalhados no mundo inteiro. Por isso, irmão, você tem que se preparar e ser um desses chamados pelo Deus Todo-Poderoso. Até aqui nos tem ajudado o Senhor. Existe uma armadura nos céus que Deus não entrega a qualquer um na face da terra. E eu vi uma parte dessa armadura sobre a tua vida, servo do Senhor. Eu vi uma armadura compacta que vinha sobre o teu peito. Estava sobre o teu peito essa armadura, dourada, com ouro inefável, que eu nunca vi isso antes. Eu nunca vi isso antes. Eu temo e tremo diante de Deus, porque a minha vida está em risco. Todas as vezes que eu vejo, todas as vezes que o Senhor me mostra algo que compete junto à tua vida, eu tremo diante do Senhor. Eu temo diante do meu Deus. E ele dizia: esta é a armadura, mas não é qualquer um. Esta eu dei ao meu servo e o preparei para as batalhas, para as pelejas, para as lutas e para as guerras que hão de vir sobre esta terra. E Deus dizia: anuncia isso a esta congregação, anuncia diante do ouvido de todos, para que saiba que esta armadura eu dei, e este é o modelo que é para preparar o meu povo para a guerra. E ele dizia: anuncia isto à congregação. E a voz dizia aos meus ouvidos: anuncia isto à congregação, porque eu vou passar, eu vou visitar a congregação de perto. Eu quero todos, dizia o Senhor, eu quero todos com armas, com espada em punho desembainhada. Eu quero todos com a espada desembainhada em punho, porque eu visitarei de perto, eu verei face a face, um a um. Eu verei o meu exército, eu vou falar com um a um de perto, eu visitarei bem de perto, porque o povo que eu preparo não é para cair num deserto. O povo que eu levanto não é para ser derrotado nas frentes das batalhas. Aleluia! E Deus ainda mandou dizer: as armas, as espadas que eu dou deste púlpito, guarda ela, porque quando a peleja se estreitar na batalha, quando o caminho e os teus inimigos vierem contra ti, tu terás que usar e sacá-la e matar o teu adversário. As espadas que eu dou não pode estar guardada. As espadas deste púlpito que o Senhor tem dado não pode estar em casa nas estantes e guardada em CDs. Tem que estar guardada a cada um dentro do coração da congregação e dentro do compartimento da nossa alma. Diz o Senhor nesta noite que é espírito e não mente nem se engana.